Ele conquistou povos inteiros. Enfrentou o Senado, derrubou generais, criou legiões invencíveis, e no fim, foi traído pelos próprios aliados. Este é o homem cujo nome virou sinônimo de poder. Este é Júlio César. E esta é a história real, de como ele transformou Roma para sempre. No coração da República Romana, em meio a conspirações, guerras civis, ambições políticas e batalhas decisivas, surgiria um homem que mudaria por completo o curso da história. Um general calculista político habilidoso, estrategista brilhante e conquistador nato. Seu nome se tornaria sinônimo de poder absoluto. Hoje, vamos mergulhar na vida de Caio Júlio César. Nascido em julho de 100 a.C., cuja jornada, da juventude turbulenta às guerras na Gália, do confronto com Pompeu ao assassinato nos idos de março, redefiniu Roma para sempre. Este é o relato de como um único homem abriu caminho para o surgimento do Império Romano. Júlio César nasceu em uma família patrícia empobrecida, mas de grande prestígio ancestral, a Gensília, que afirmava descender de Iulo, filho de Enéas, o famoso herói troiano. Naquela época, Roma vivia intensas lutas políticas entre os populares e os otematas. César cresceu nesse ambiente de instabilidade e sangue. Ainda adolescente, testemunhou as disputas entre seu tio Caio Mário, líder dos populares, e Lúcio Cornélio Sila, o ditador sanguinário que dominou Roma. Em 82 a.C., Sila ordenou que César se divorciasse de sua esposa Cornélia, que era filha de um aliado de Mário. César recusou. Essa rebeldia quase lhe custou a vida. Apenas a intervenção de amigos influentes o salvou. Dizem que Sila teria dito: há muitos Mários neste jovem César. A partir daí, César entendeu duas coisas. Em Roma, o poder não era seguro, e para sobreviver, ele precisaria ser mais inteligente que todos os seus rivais. Para escapar das perseguições de Sila, César se alistou no exército e foi servir na Ásia Menor. Lá, participou de cercos, auxiliou generais experientes e demonstrou uma coragem notável. Durante o cerco de Mitilene, ele recebeu a coroa cívica, uma das maiores honrarias militares romanas. Após a morte de Sila, ele retornou a Roma. Iniciou sua carreira política. Tornou-se questor em 69 a.C., edil em 65 e pretor em 62. Ele ganhou fama como um advogado e orador brilhante, sempre aliado aos populares e defendendo a ampliação de direitos para plebeus e aliados italianos. Mas a ambição de César exigia algo maior. E em Roma, havia dois homens poderosos demais para serem ignorados. Essa aliança mudaria a República para sempre. César, percebendo que sozinho não alcançaria o poder supremo Iunusei, há dois gigantes, Gneu Pompeu Magno, o grande conquistador do Oriente, e Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma. Assim nascia o primeiro triunvirato, uma aliança política informal que dominaria Roma por anos. Graças a essa união, César foi eleito cônsul em 59 a.C. Ao fim de seu mandato, ele conseguiu o comando de uma das províncias mais ricas e instáveis do mundo romano, a Gália Cisalpina e a Transalpina. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a entrar na fase mais gloriosa de sua carreira. Durante 8 anos, César travou uma campanha monumental contra dezenas de tribos gaulesas, germânicas e belgas. Ele queria riqueza, glória e poder político. E encontrou tudo isso no campo de batalha. Em 58 a.C., os helvécios planejavam migrar em massa pela Gália. César os interceptou e os derrotou na Batalha de Bibracte, impedindo uma movimentação que poderia desestabilizar Roma. Em seguida, um líder germânico chamado Ariovisto atravessou o rio Reno e ameaçou a região. César não hesitou. Enfrentou-o e o derrotou, ganhando prestígio entre os aliados gauleses. No ano seguinte, ele partiu para conquistar as tribos belgas, consideradas as mais ferozes da Gália. César as derrotou uma por uma, mostrando sua superioridade estratégica. Em 55,
Ele construiu uma ponte sobre o Reno, em apenas 10 dias, para intimidar as tribos germânicas. Esse feito de engenharia e militarismo impressionou até seus inimigos. Ele foi também o primeiro comandante romano a pisar em terras britânicas. Mesmo sem conquistar a ilha, César estabeleceu alianças e garantiu um prestígio extraordinário. A Gália se rendia pouco a pouco, mas a maior batalha ainda estava por vir. A Batalha de Alésia, em 52 a.C., foi o ápice da genialidade militar de Júlio César. O líder gaulês Vercingetorix, carismático e inteligente, unificou as tribos contra Roma. Ele chegou a derrotar César em Gergóvia, mas depois se refugiou na fortaleza de Alésia. César então realizou o impossível. Construiu 2 linhas de fortificações ao redor da cidade, cercando o inimigo por dentro e por fora. Eram 18 quilômetros de fortificações internas e 21 quilômetros de fortificações externas, completas com fossos, torres, paliçadas e armadilhas. Quando um exército gaulês de socorro chegou para atacar, César se viu entre 2 inimigos. A batalha foi brutal. O cerco apertou, e a pressão vinda de fora quase rompeu suas linhas. Mas César contava com disciplina, organização e uma moral vencedora. As legiões resistiram, contra-atacaram e derrotaram o exército de socorro. Sem esperança, Vercingetorix se rendeu. A Gália estava conquistada. Roma era agora uma superpotência continental. E César estava mais poderoso do que jamais fora. Enquanto César acumulava riqueza e a lealdade de suas legiões na Gália, o triunvirato se desfazia em Roma. Crasso morreu na Batalha de Carras. A esposa de Pompeu, que era filha de César, também faleceu, rompendo o laço familiar entre os 2 líderes. Pompeu, então, se aproximou do Senado, que via com desconfiança o crescente poder de César. O Senado exigiu que César entregasse o comando de suas legiões e retornasse a Roma. Mas César sabia que, se voltasse sem a proteção de seu exército, seria julgado, preso ou até mesmo morto por seus inimigos políticos. Ele estava encurralado. Então, tomou sua decisão mais ousada. No dia 10 de janeiro de 49 a.C., César atravessou o pequeno rio Rubicão com sua 13ª legião. Esse ato violava a lei romana, que proibia generais de entrar armados na Itália. Ao fazê-lo, ele efetivamente declarou guerra ao Senado e a Pompeu. A frase atribuída a ele naquele momento ecoaria por milênios: Alea e acta. Ou seja, o dado está lançado. Não havia mais volta. A travessia do Rubicão deu início à Guerra Civil. Pompeu, pego de surpresa pela rapidez de César, recuou para o Oriente, onde reuniu grande parte das forças do Senado. O confronto decisivo aconteceu na Grécia. Em 9 de agosto de 48 a.C., na Batalha de Farsalos, César enfrentou Pompeu com uma enorme desvantagem numérica. Pompeu tinha uma cavalaria muito superior, mas César executou uma manobra inédita. Escondeu uma reserva de infantaria que repeliu o ataque da cavalaria. O exército de Pompeu entrou em colapso. Pompeu fugiu para o Egito, mas foi assassinado por ordem do jovem faraó Ptolomeu XIII, que acreditava estar agradando César. Dizem que César chorou ao ver a cabeça de seu antigo aliado e rival. A guerra continuou. César derrotou Farnaces na Ásia Menor e pronunciou a famosa frase: Bene, Bide, Bice, Bim, Bi, Bense. Ele também venceu na África e, finalmente, na Espanha, em 45 a.C. A Guerra Civil estava terminada. César era o mestre absoluto de Roma. De volta a Roma, César iniciou uma série de reformas profundas. Ele reorganizou o calendário, criando o calendário juliano que usamos como base até hoje. Ele reduziu dívidas, expandiu direitos de cidadania, reorganizou a administração das províncias e promoveu oficiais por mérito, não por nascimento. Ele também ampliou o Senado, incluindo muitos de seus aliados. Em fevereiro de 44 a.C., ele se tornou ditador perpétuo. Para muitos senadores, isso transformava a república em uma monarquia disfarçada. E César
em um rei. A conspiração contra ele estava formada. Nos idos de março, no dia 15 de março de 44 a.C., no teatro de Pompeu, César foi cercado por cerca de 60 conspiradores, liderados por Marco Júnior Bruto e Cássio. Ele recebeu 23 facadas. Seu corpo tombou aos pés da estátua de Pompeu, seu antigo rival. Uma grande ironia histórica. Ele morreu sob a sombra do homem que havia derrotado. Com sua morte, os conspiradores acreditaram ter salvo a República. Mas, na verdade, eles iniciaram outra sangrenta guerra civil. E, sem saber, pavimentaram o caminho para o surgimento de Otávio Augusto, o sobrinho neto de César, que se tornaria o primeiro imperador romano. César estava morto. O império estava prestes a nascer. Júlio César transformou Roma de maneiras que poucos homens conseguiram. Ele expôs o colapso da República, expandiu as fronteiras de Roma como nunca antes, reformou a administração e profissionalizou as legiões, criando um exército leal não ao Estado, mas ao seu general. Ele criou um modelo de poder centralizado que inspirou o próprio nome, César, a se tornar um título imperial, usado por séculos. Seu legado é paradoxal. Um defensor do povo que destruiu a República. Um general genial que deu início ao império. Um ditador assassinado para evitar a tirania, mas cuja morte inaugurou séculos de imperadores absolutos. Júlio César não foi apenas um homem, foi uma força da história, cuja influência ainda sentimos até hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.